estivesse dizendo de algumas coisas que a gente tem que ter dentro de uma mala quando a gente vai viajar e que a gente não pode esquecer fora. E eu penso que todos nós que às vezes vai fazer uma viagem, dependendo, especialmente as mulheres, né? Mas os homens também, a gente tem sempre o receio de estar esquecendo alguma coisa que a gente vai precisar, né? Alguma coisa que a gente vai precisar. Não sei, talvez você deixa uma roupa de frio e aí precisa. Você deixa lá um aquecedor de cabelo e aí de repente o lugar que você vai não tem. Um ferro. Algumas pessoas se excedem às vezes do que levam. E outras levam pouca coisa demais. Tem gente que precisa de bem pouca coisa para poder sobreviver fora de casa. Mas ele fala de tantas coisas aqui, eu quero pensar somente 3 coisas que a gente não pode deixar de levar na viagem da vida. Porque a vida da gente é um tipo de viagem, né? Que a gente começa quando nasce. A gente não termina quando morre, porque a gente é eternizado em Deus. Mas é uma despedida daqui, não deixa de ser. E essas 3 coisas, enquanto humanos, nos fazem necessárias, entre outras. Mas essas 3 coisas, especialmente, ele está dizendo, na caminhada da vida, ela é importante. A igreja de Roma estava sofrendo, os romanos estavam passando por tempos de perseguição, de incompreensão, de contestação, uma série de situações contrárias. E quando ele escreve, então, a eles, ele escreve dando-lhes alguns conselhos. Eu não sei o que você imagina que você poderia ouvir de um homem com a bagagem de Paulo, se ele fosse escrever para você uma carta de conselho para um momento ruim da sua vida. Não sei que palavras você esperaria ouvir de alguém para a sua vida num momento em que assim não fosse um momento muito jóia. Talvez fosse que você esperaria uma palavra assim, tipo de consolo, no sentido de aguenta firme, Deus é contigo, o Espírito vai te dar força. São as coisas que comumente a gente diz um para o outro, né? Já passei por isso, você vai passar também. Né? Mais um pouquinho sobre acabou. Mas eu quero que você entenda que entre tantas palavras, essas palavras que eu vou ler, são as palavras que ele diz para um povo que está sofrendo, para um povo que está num contexto de padecimento. Talvez alguém pudesse dizer assim para ele, você precisava escolher um pouco melhor as palavras. Você precisava falar um pouco mais brando, um pouco mais, como é que eu vou dizer aqui, mais consolativamente, mais... Mas os conselhos de Paulo, as palavras de Paulo aqui para quem está viajando na vida, ou passando por um momento assim, se você pensar dentro do contexto, não são assim palavras doces. Não são duras, mas não são doces. Porque ele diz assim, olha, no verso 12, do capítulo 12, entre tantas coisas que ele diz antes e depois, e você pode lê-las, ele começa no verso 9 dizendo, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E ele chega no 12 dizendo 3 outras coisas dessa bagagem que a gente precisa ter na vida cristã, diz que a gente tem que colocar na mala, na bagagem para essa viagem. Ele diz, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sejais perseverantes. Eu vou ler novamente. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverante. Pai, em nome de Jesus, nós já oramos, Pai, mas oramos novamente, Pai. Fala conosco e que a Tua palavra seja não somente de instrução, mas de bênção, inspiração, correção para a nossa vida. Eu te peço em o nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pensa assim em alguém que está, tendo todo um governo levantado contra si. Pense assim em alguém que está passando por um momento complexo, porque dentro de Roma você tinha que adorar a César, e se a sua adoração não fosse a ele, você estava se levantando não somente contra um homem, mas contra um império, e isso incorria em perigo de vida, ou seja, a possibilidade de sua morte é imensa. E tanto em Roma como
em Israel, mas especialmente em Roma, por muito tempo os cristãos eles tinham que se reunir de forma escondida. O peixe foi o seu símbolo de fé. Muitas vezes um lugar com um peixe, e por isso o peixe até hoje é visto como símbolo do cristianismo. Você tinha na porta, na pedra, em algum lugar, ali um peixe desenhado. E aquilo era símbolo, significado de que naquele lugar se reunia um povo escondidamente para adorar a Deus. Então, Paulo, quando ele escreve para os romanos, ele escreve num contexto num contexto até piorado como este. Era uma situação tão complicada, essa situação de Roma, que o próprio Paulo vai acabar depois morrendo, como eu preguei aqui esses dias, por ser condenado inocentemente como aquele que colocou em Roma fogo. Ele jamais colocou fogo em Roma. Ele nunca fez isso, mas ele foi traído por um dos seus e foi julgado por isso. E dentro deste contexto é que ele vai escrever para aqueles que estão ali. Roma era tão complicado, esse César era tão doido, tão maluco da cabeça, que por várias vezes ele fez coisas assim inacreditáveis. Historicamente isso é comprovável. Por exemplo, pegar em uma de suas festas 1000 cristãos, envolvê-los todos em piche, amarrá-los, por exemplo, em postes, colocá-los como tochas acesas para que eles fossem, depois de 2000 anos, depois de seca, parecendo morta, a mesma pessoa que voltou num dia vendo a seca, volta num outro tempo, numa outra temporada, e vê ela toda cheia de folhas. Há um texto que fala sobre isso, sobre ainda que a terra seca, ainda que a oliveira seque, a esperança. A esperança. Gente, a vida é insuportável se a gente só olhar para o agora. O agora às vezes é extasiante, mas você não pode se prender também só na alegria intensa do agora. É sempre preciso a gente desenvolver essa capacidade de olhar sempre para o futuro, de sentar, de desenhar, de elaborar. E às vezes é muito contraditório isso, porque você vive um tempo de seca e o seu desenho, a sua imaginação, a sua fertilidade de criar futuro é completamente desenhada contraditando a realidade. Então, é escrever ou cantar uma música ou fazer um poema que não tem nada a ver com a realidade. A realidade é de dor, é de desafeto, mas o poema é de que eu ainda vou encontrar. É assim que Davi fazia. Você pode ver a maior parte dos salmos dele. Ele chora, ele fala, ele questiona. Em alguns ele até chega a brigar com Deus. Mas ele nunca termina os seus salmos sem dizer de sua esperança, de sua capacidade de fé no coração, que pinta um outro quadro além do quadro da realidade. O quadro da realidade é uma árvore seca, mas o quadro do sonho e da esperança é uma árvore cheia de folhas, flores e frutífera. Isso pode parecer fácil. É fácil para a gente dizer para os outros. Não é fácil para a gente fazer na vida da gente. Mas é o que ele está dizendo. Se você não tiver essa capacidade ou não desenvolver esse hábito de ter esperança, de ter alegria na esperança, você morre no caminho. Porque a alegria que ele está dizendo aqui não é aquela alegria de rir, não é aquela alegria de você ser contagiante, chega, todo festeiro, todo cor-de-rosa, todo colorido, tudo purpurina, não é isso aí. É uma alegria de equilíbrio emocional, é uma alegria de coração do lugar, é uma alegria de quem está bem posto na vida interiormente falando. Ele diz isso só é possível, esse equilíbrio emocional, essa alegria emocional, essa fertilidade da alma só é possível quando a gente tem a coragem de fazer com que ela nasça, não do que eu vivo no momento, mas do que eu sei que eu vou viver na vida, em nome de Jesus. Então eu não sei como é que está o seu estoque de esperança. Eu não sei, olhando aí na sua mala aí, será que você botou muito sapato, botou muita perfume, botou muita roupa de frio, não sei o que você colocou demais aí na sua mala. Mas é preciso botar aí um bocado de esperança, porque você vai precisar na caminhada da vida. Algumas vezes você vai se desesperar a respeito de si próprio. Outras vezes vai se desesperar a respeito do que está fazendo. Outras vezes a perder a fé em sua própria existência.
Não é praga, é realidade da vida. Só que se você tiver essa condição que a criança tem, de olhar para o futuro com a clareza presente, você vai conseguir produzir equilíbrio interior. E aí você vai descobrir que é possível viajar com o tanque cheio, de uma forma abençoada. Isso aí é aquilo que eu disse para você. Eu esperava que o apóstolo Paulo escrevesse e dissesse: olha, eu já ressuscitei, Eutico, eu com a minha sombra já fui meio de cura. Houve uma época que levavam os meus lenços e as minhas roupas e com elas iam cura. Eu esperava que ele falasse dessa parte pentecostal extrema dele. Eu gostaria que ele falasse de um Deus poderoso que vem com asas, quebrando tudo e mudando tudo. Eu gostaria que ele dissesse isso. Mas ele prefere dizer o seguinte: alegrai-vos na esperança. Aprendam a escrever um outro poema. Aprenda a tecer e a desenhar outro quadro. Você sabe que a maior parte das músicas bonitas, históricas, a maior parte dos poemas bonitos, históricos, eles não foram escritos em ambiências favoráveis. Foi no divagar da alma de uma pessoa que, não suportando o momento e entendendo a dor de forma intensa, agora não como uma percepção filosófica, mas como uma percepção realística daquilo que eles estavam vivendo. Foi com essa realidade doída que eles escreveram as coisas mais bonitas da face da terra. Tem um hino cristão que é muito, muito joia. Você pode estudar ele e sua história melhor, não vou levar os detalhes, na internet, que chama Se Paz é Mais Doce Tu Me Deres, ou se dor é mais forte a sentir, ó, faz-me, Senhor, saber que feliz com o Senhor eu serei. Ele diz: eu sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Você, assim, canta o hino. Esse é um hino que a gente canta na igreja há centenas de anos, porque ele foi escrito em 1800 e alguma coisa, ou lá para trás até. A minha igreja a gente tinha costume de cantar esses hinos de inário, então são hinos que são feitos assim. E esse é um hino que a gente cantava muito, e eu gostava. E a impressão que eu tinha de que o cara tinha escrito isso aí, tipo lá em... que praia? Copacabana eu falava, mas aí eu fui em Copacabana, eu vi que a terra é areia muito quente, é longe da praia, então não é Copacabana. Algum lugar bom, gostoso. A impressão que eu tinha desse hino é que a pessoa que escreveu aquilo, escreveu num dia que ele nasceu e a vida deu certo. E em um dia em que o banco falou: escuta, você precisa ver o que você vai fazer com esse saldo aqui, porque está sobrando demais. Parece que ele escreveu aquilo num dia em que, dentro da casa dele, a esposa dele levantou e disse assim: cara, você é o cara mais bonito do mundo, mais legal, mais amoroso. Parece que foi aquele dia em que todas as coisas estavam favoráveis, mas não foi. A história desse homem é extremamente triste. A história dele é triste. Ela fala, não. É a história de quem havia perdido um filho já. E sobraram-se a esposa e 4 filhas. A história de um homem que tinha perdido tudo em Chicago no incêndio. É a história de um homem que está indo tentar a vida na Inglaterra, que manda a esposa com as 4 filhas embora, mas fica para terminar alguns negócios e ganhar mais algum dinheiro, e logo ele vai de encontro. Só que aí o barco afunda. Ele perde suas 4 filhas. Ele recebe da sua esposa, que chega na Grã-Bretanha, e diz: cheguei, porém só. Aí ele pega o seu navio e vai encontrar sua esposa. E ele passa justamente pelo lugar onde as meninas morreram. E é ali que ele escreve este hino: se paz é mais doce, me deres gozar, se dor é mais forte eu sentir, oh, faz-me saber que feliz com Jesus eu serei. A minha vida não se restringe ao que nasce, ao que morre aqui. A minha vida se restringe à eternidade com Ele. E se eu tenho desencontros aqui, eu também tenho encontros bons. E se muita coisa não valer a pena aqui, eu me lembro sempre que eu estou seguro em Deus. Eu penso que isso deve de alguma forma inspirar o nosso coração e nos dar vergonha na cara. Porque a maior parte das coisas que nos entristece são profundas e pequenas bestagens. Não é não?
Talvez você está aqui hoje murcho por causa de uma bestagem. Talvez você está aqui hoje abatido por causa de uma bobagem. E na vida, a maior parte de nós não estamos sofrendo por nada real. A maior parte de nós estamos sofrendo por bobagens terríveis. De forma alguma, eu estou desprezando a sua e a minha dor. Eu só estou dizendo que o que a gente diz que dói, nem sempre dói tanto. E que a gente podia aprender com esse homem e com outros a usar momentos escuros da vida para escrever poemas bonitos. Porque a vida da gente não se restringe àquilo, né? Eu já devo ter dito aqui, num dia muito difícil que a gente estava fazendo a construção do projeto Alcance, pegou carro no meu fogo, eu ia falar, pegou carro no meu fogo, pegou fogo no meu carro. E em desespero, nossa, enfim, uma série de fatos que é muito grande para contar. Eu tinha recebido também a notícia de que minha mãe tinha perdido toda uma grana que ela tinha guardado, de que a gente talvez estivesse perdendo a casa que a gente tem lá. Foi aquele dia em que todas as notícias chegam, sabe? A gente chama de fase de Jó, porque Jó chega uma notícia ruim após a outra, né? E aí você vai, no final do dia, você vai lutando, tendo fé. Ah, sou forte, mas tem uma hora que tudo derrete, né? Tudo derrete. E aí quando pegou fogo no Fusca, eu falei, agora arrebentou tudo, porque era um Fusca com carrocinha que a gente ia pro meio do mato, cuida da obra. Eu falei, nossa, parece que não é só que Deus está contra mim, parece que ele botou o diabo também para trabalhar contra mim. E eu me lembro que a minha alma secou na hora, desespero. Mas eu também me lembro que caminhando, de alguma forma, Deus colocou uma vontade de gerar gratidão. Eu não guardo a letra e nem sei cantar. Mas foi naquele dia que eu fiz assim um poema. Nunca tinha feito poema, nunca fiz poema, não sou bom de poema, não sou bom de canção. Algumas pessoas pegaram essa letra, fez algumas canções, cantaram, umas 5 pessoas pelo menos gravaram. Mas era justamente isso que Deus trouxe no meu coração naquele dia. Sobre ter fé, sobre olhar para a vida com esperança, sobre não olhar pelo prisma do carro queimado, da mãe roubada, da casa quase perdida, da vida incompreensível, aquela coisa que faz a gente se sentir coitado. Mas a gente resolveu escrever aquilo. E aquilo tornou-se um poema chamado Crer. Se você quiser depois ouvir, vai lá no YouTube, não sei como é que está lá, mas está lá. Foi escrito andando naquele terreno, naquela terra de chácaras ali da Nova Suíça, com o coração extremamente desesperado, achando que tudo que fez na vida foi porcaria. Se sentindo uma porcaria. Olhando para tudo derretido na vida da gente. Foi um tempo difícil. A maior parte do pessoal da minha igreja foi embora, porque não concordava com aquele projeto que a gente estava fazendo. Então a gente se sente mal. Estava duro, não tinha mais o que vender. A gente se sente mal. Aí você perde o que tem, se sente mal. Aí sua mãe perde, se sente mal. Aí você queimou o seu veículo de caminhar, você se sente mal. Aí não tem mais o que tirar. E quando não tem o que tirar, Deus ainda diz para você o seguinte, ainda tem coisa em você. Eu só estou te dizendo que nada do que constitui a sua vida, o que constitui a sua vida, o que constitui a sua vida de fato, é a percepção que você tem dela. Ou seja, bota aí um hino de louvor na boca e descubra que mesmo no terreno da maldição, da dor e da perda, é possível cantar um hino de louvor. E foi isso que eu fiz. Fiz um hino de louvor. Inventei na hora. Não mudou nada. Eu tive que ir a pé, voltar a pé, tive para Americana para um jantar beneficente ao projeto e descobri que naquele dia de chuva nada deu certo. As pessoas não foram, a pessoa que estava organizando lá de um clube de Americana chegou para mim e disse, olha, infelizmente não deu lucro, a gente vai só tirar aqui uma foto com você para colocar no jornal, que a gente ia ajudar vocês lá, mas aí tirei uma foto com o envelope vazio, mas com a alma cheia, de alguma forma. Foi uma noite terrível, uma noite difícil. Me lembro que 2 rapazes de Sorocaba sentaram na minha mesa e começaram depois a brigar. Eu não tinha visto até então, eles eram um casal, eram 2 homens, mas eram um casal. E de ciúmes, porque eu dei atenção demais para um, para outro não. Falei, nossa, que noite difícil. Parece mentira contando. Antes disso tinha chego. E eu cheguei em casa, estava calor, mas começou a chover, ficou frio, e eu fui tomar banho, acabou a energia. Aí eu desci para esquentar a água, acabou o gás.
Eu já tinha emprestado o carro, já tinha feito 500 coisas que ia alongar a história aqui para você. Aí, com o carro emprestado do Duco, com a Tânia, que são amigos, eu fui lá para Americana. Cheguei lá, isso tudo acontece. Desses dois caras. A mulher que era colunista social de Americana sentou no meu colo, bêbada, falou cada bobagem. Eu falei, meu Deus, que dia trágico. No meu colo, no meu colo. E tinha testemunhas, os pastores de Americana estavam lá da Igreja Nazarena, eles viram. E aí, lá para perto de 1h30 da manhã, quando eu estava mais ou menos acabando, eu falei, agora eu vou embora, que o dia foi cheio. Aí eu descobri que a pessoa também que fez tinha intenções segundas, que não era nos ajudar. Foi declaração de amor. Falei, essa hora não vai dar. Ela falou, não, fica mais um pouco, eu queria falar com você. Falei, não dá, estou com o carro emprestado, está ali em cima, eu não te acompanho. Eu lembro que ela estava com aquele salto Luiz XV, eu falei, onde é que ela sobra 3 quadras? Falei, não, fala aqui mesmo. Moral da história. Eu vim rindo embora para casa. O fato de mudar o meu coração e colocá-lo no futuro não mudou o presente. Mas mudou eu por dentro. Entendeu, não? Eu não sei como é que você está lidando com as coisas da sua vida. Se você fez dela um caixão, ou se você faz dela uma força que te move. Que te move. Te move. Para frente. Para frente. Você tem que fazer dela coisas que te movem. Para frente. Eu posso falar aqui uma bobagem que eu faço que me ajuda muito? Eu penso que uma das coisas piores que a gente tem na casa da gente é goteira. Quando molha muito sua casa, como é que você se sente? E quando são goteiras difíceis de consertar e você não acha? O maior desafio que a gente tem tido esses tempos é consertar o nosso telhado e fazer nossa parte elétrica. Então, muitas vezes ali de noite, ou de madrugada, eu fico ali, eu olho aquelas telhas tiradas, eu falo, meu Deus, quem é que vai botar? Mas mais do que telhas tiradas, eu tenho teimado em olhar que tem uma lua acesa e tem estrela. E lá tem uma escadinha, que se você puxar assim o ferrinho, que o pessoal botou por causa do corpo de bombeiro, dá para você entrar. E se você entrar, dá para você ir em cima de tudo. Eu não vou mostrar o caminho para você, é meu lugar secreto. E de lá você enxerga um lindo sol. E você vai ver que tudo que para você é uma desgraça não é nada. Porque Deus te deu mais do que um teto. Deus te deu um sol azul, lindo, cheio de nuvens, que muda de cor de vez em quando para não ficar enjoativo. De noite ele bota um sol quente. De dia, e às vezes uma lua cheia de estrelas. E aí a gente não pode ficar brincando porque passou em algum lugar e arranhou a perna em algum lugar. Não dá para a gente ficar chorando porque o pai da gente esqueceu de trazer aquilo outro. Não dá para a gente chorar ou ficar triste porque alguma coisa não está legal. Eu faço umas bobagens assim, eu gosto de fazer esse exercício. Então, como tem muita goteira, e a goteira teima justamente em cima da minha cama, do meu quarto, do meu escritório, eu levei uma mesa aqui, eu falei, aqui é a mesa do poder. Mas sabe onde chove? Em cima da mesa do poder. Eu ganhei uma mesa do Moda, eu gosto dela. Então eu levei, eu botei lá. É a minha mesa do poder. Porque ela é pesada, um homem só não carrega ela. Eu tentei carregar um dia aqui, quebrei ela quase. Me quebrei. É a minha mesa do poder. Mas você não vai adivinhar onde é que chove. Em cima da mesa do poder. E o pessoal acha que a gente é meio doidinho. Ontem mesmo de madrugada, a gente estava nessas loucurinhas gostosas. Lá tem um monte de tambor, então eu boto debaixo de todas as goteiras que tem aos montes. Eu medi o tempo, de quanto tempo leva para encher. Tem um de 500 litros, que leva menos de meio minuto para encher, quando a tempestade é grande. Só que ele é furado, vaza. E aí eu brinco de tomar banho pelado. Não tem ninguém. A chuva que vem para te molhar não precisa ser para te molhar, pode ser para te lavar. Pode ser para você lembrar das brincadeiras que você tinha quando era criança. A gente andava pelas ruas que não tinha asfalto. E que tinha aqueles buracos que a água criava. E a gente ficava brincando de riacho que não era riacho. Só enquanto a água corria. Então você pode fazer da vida o que você quiser. Você pode pegar essa realidade e falar, é minha desgraça que eu tenho que carregar.
Você pode dizer, é o meu brinquedinho. É algo que eu vou brincar, é algo que eu vou ter esperança, é algo que eu vou me alimentar. E aí o conselho de Paulo é esse. E escuta, em vez de ir num teste ou num ponto de mágica, fazer assim, desce o poder do céu, tudo resolvido. Eu vou te dar um conselho. Desenvolve uma alma capaz de enfrentar a realidade, olhando para o futuro e trazendo dele alegria. Alegrai-vos na esperança. E aí eu faço a pergunta para sair daqui. Dentro da sua bagagem, tem esperança? Ou só desespero? Tem esperança? Ou só desilusão? Tem esperança? Ou só ponto final? Tem esperança ou só amargura? É uma pergunta que tem que fazer, gente, pra gente. Porque dentro da bagagem da gente, se não tiver esperança, acabou tudo. Sabe por quê? Porque a vida, ela é construída de sabores e dissabores. E os dois são importantes. Mas no fim da história, é sempre aquilo que Paulo fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que amam, andam e vivem segundo os seus propósitos. É aquilo que José disse aos seus irmãos: vocês intencionaram mal contra mim, mas Deus intencionou o bem. Então, entenda sempre que caminhar pela vida requer essa força da esperança na alma. Amém, queridos? Aí eu pergunto para você, você só responde para você: tem esperança aí? Tem? Leia depois João 5. Leia sobre aquele homem que por 38 anos esperava um anjo que não sabia que dia havia, que chacoalhava a água e só o primeiro, um só, que pulasse era curado. Mas eu gosto especialmente da expressãozinha que diz assim: estava ali um homem. Eu gosto de pegar nas expressões, porque acho que elas dizem muitas coisas. Estava ali um homem. Fazendo o quê? Diz o texto: esperando. Só espera quem tem esperança. Só não se entrega quem tem esperança. Só luta, só persevera quem tem esperança. Eu gosto dessa expressão. Estava ali um homem. Ele estava ali, esperando. Contra tudo. Porque só uma pessoa era curada. O primeiro que pulasse. Ele não pulava. Ele era paralítico. Mas ele estava ali esperando. Porque possivelmente aquilo fosse a única coisa que lhe desse esperança, lhe desse alegria de viver. A possibilidade de ele ver suas pernas se movimentando. Ele é uma pessoa que gera esse tipo de inveja, que a gente chama de inveja santa. Eu não sei se isso existe. Acho que não. Mas essa vontade de ser igual, mesmo que a vida seja contrária, ele fica ali. E Jesus chega então e pergunta: você quer ser curado? Ele fala: eu não tenho ninguém que me joga nas águas. Quando o anjo vem, o outro já caiu antes de mim. Ninguém lembra de mim. E aí Jesus Cristo passa de comigo é diferente. A Bíblia diz: no instante. Eu gosto dessa outra expressão. No mesmo momento, numa fração de segundo, as pernas dele começaram a balangar. Ele começou a andar. Ele começou a viver. Ele começou a caminhar. Por isso é que eu digo sempre, para mim e para você: não fique preso no agora. Essa dor passa. Esse desentendimento acaba. Esse buraco tem fundo. E de lá dá para pular para cima de novo. Eu não sei que área, não sei que coisa. É preciso nutrir um coração esperante. Uma outra coisa que ele fala que não pode faltar na bagagem da vida. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Depois ele diz, ele continua dizendo: sede pacientes na tribulação. Ajudou essa fala? Você está com dor? Está perseguido? Está vivendo um momento ruim? Aí o homem poderoso de Deus chega para você e diz: sede o quê? Pacientes na... Digam. O que eu tenho que ser na tribulação?
É o que você gostaria de ouvir? É como um médico chegasse para você está com uma dor agonizante de pedra no rim. Ele fala, tenha paciência. Você não quer paciência, você quer uma morfina. Então não é uma palavra de um homem poderoso. Parece não parecer uma palavra de um homem poderoso. Um cara que chega para mim e diz para mim, seja paciente na tribulação. Mas esta não é a realidade da vida. Não tem dor que dura? Dura. Ele só não está mentindo. Ele está dizendo, tem dor que sai numa oração. Tem dor que não sai numa oração. Ele está dizendo, meninos, sejam pacientes na tribulação. E a palavra tribulação é uma palavra que traz o sentido de alguma coisa que está passando no triturador. Já viu aquele triturador que você bota pedra de gelo, ele faz raspadinha? É aquilo. Como é que você pode ter paciência no lugar daquele? O que ele está dizendo é o seguinte, é que o sofrimento, ele não somente rouba da gente a alegria, o equilíbrio emocional, quando ele diz alegrai na esperança. Ele está dizendo, cuidado, povo de Roma. O sofrimento, ele rouba da gente a alegria, mas o sofrimento também rouba da gente o equilíbrio emocional. A gente fica doidinho quando as coisas vão mal. Ou não fica? Fica doidinho, fala, faz coisas que não quer fazer. Quebra coisas que depois não consegue consertar. A gente fica doidinho. Então ele está dizendo, parece que não é conselho bom, mas é melhor do que uma oração, gente. Porque uma oração tira uma dor, mas outras dores virão. Uma oração pode trazer uma alegria, mas outras tristezas virão. Então, se você olhar por esse ângulo e por esse prisma, você vai ver que é melhor o que ele está fazendo do que o que eu esperava. Porque ele está dizendo que a minha alegria não precisa ser relacionável às circunstâncias que eu vivo. Depois ele está dizendo o seguinte, que a tribulação ela pode ser até duradoura, mas ela não precisa roubar o meu equilíbrio mental. Eu posso ficar bem de cabeça. Eu não preciso vender coisa de 10 por 3. Eu não preciso fazer o que algumas pessoas fazem. Eu me lembro que um dos rapazes que a gente internou na casa de recuperação, ele fez algo inacreditável. Ele morava em Rio Claro, os pais o internaram, e ele mesmo contou com os pais o que ele fez, que na falta de ter o que vender, porque chegou naquele processo de dependência química que você vende coisas da casa, e na falta de ter o que vender, ele empenhorou o próprio filho de meses. 2 meses, 3 meses, não lembro quanto. Ele deixou com o traficante, ele disse, na certeza de que eu venho trazer o pagamento. Me dá aí meu crack. Por que eu estou falando isso? Porque na tribulação, e era o que ele estava passando, nessa agonia da alma, a gente pode até questionar ele. Pode achar um doido, mas muitos de nós na tribulação perdemos o equilíbrio emocional. Entramos no buraco, caiu na depressão, arrancou a faca. Esses dias alguém chegou para mim, não faz 2 semanas, falou, pastor, fala para o senhor antes que falem. Eu falei, o que foi? Um cara me fechou. E o que você fez? Comecei a bater no dele. Eu falei, o quê? E a esposa confirmou. Eu falei, o quê? E eu desci. Fiz mais coisa? Eu vou parar aqui. Mas é interessante como a tribulação, como momentos assim, gera na gente certos monstros. A gente já ouviu de histórias de gente que a gente nunca pensava que fosse fazer aquilo que fez. Porque passou por uma noite escura, por um momento difícil. Teve homens completamente concentrados. Você diria, isso é um anjo. Isso é uma teofania de Deus. Mas que numa traição pegou a faca e deu 37 facadas na esposa. Foi a tribulação que produziu isso. E aí a gente poderia contar centenas, se não milhares de histórias
de gente que perde a cabeça em momentos de tribulação da vida. E eu gostaria de dizer que a gente nunca mais vai ter tribulação, mas vai ter. E não é para sentir isso como uma praga, é simplesmente seguir o conselho de Deus, através de Cristo e de Paulo. Nesses momentos, seja paciente, não perca o equilíbrio emocional, não fique doidinho, não enfie a faca em ninguém, não gere situações ou circunstâncias que sejam irreversíveis. Tenha paciência. E ter paciência não é sentar com uma pomba branca, quietinha, calminha. Ter paciência não é ser como aquele cavalo que você vê, aquela égua que você vê no meio do mato, lá na casa dela. Como é que chama a casa da égua? Curral. Não é curral não, curral da vaca. A baia, naquele lugar dela, lá, o capinzal dela. E você olha aquela paciência, as moscas sentando, você fala, que paciência. Não, isso aí é tonteira, sonseira. Ser paciente é mais ou menos ter um pavio comprido. É o longânimo, que a Bíblia chama longânimo. É uma pessoa que tem um pavio comprido. Ele não tem pavio curto. Pavio curto, você acende, a bomba estoura. Pavio comprido, lembra aquele filme que tinha dinamite? Tinha um paviozão. Então dava tempo de correr e apagar depois de acender. É isso que ele está falando. Estica mais o seu pavio. Porque na vida, às vezes, algumas bombas, elas se armam. E não depende de você. Mas não deixe te atingir, não. Ok? Ele escreve um povo sofrido, dizendo 3 coisas que o sofrimento gera e 3 coisas que a gente precisa ter, entre tantas outras. Primeiro, o sofrimento rouba a alegria. Mas você não rouba a esperança de amanhã. E no amanhã você pode reconstruir a alegria roubada pelo sofrimento. Não se deixe ser entregue pelo sofrimento, perdendo a alegria, porque é um amanhã para mim, para você, em nome de Jesus. E se esse amanhã não for aqui, será lá. Mas eu creio, é aqui, é lá. Cuidado, o sofrimento rouba o equilíbrio emocional, você fica doidinho. Ele diz ser de pacientes. E tem uma terceira e última coisa que o sofrimento pode roubar e que a gente precisa ter na mala. Ele diz, e na oração, seja o quê? Perseverante. Agora, gente, pensa de novo, a gente acaba aqui. Pensa comigo. Ele está escrevendo para um povo que está em Copacabana, em Itapuã. Ele está escrevendo para um pessoal que está lá na Riviera de São Lourenço, na praia. Ele está escrevendo para alguém que está lá de jet ski em Avaré. Ele está escrevendo para alguém que está nos Alpes suíços. Não. Ele está escrevendo para um povo que está vivendo um momento trágico. Qualquer um, eu e você, deveríamos ter vergonha na nossa cara. Nossas tristezas, nossos desencontros, nossas lutas, nossos sofrimentos, às vezes, é nada. E aí, ele está escrevendo para esse povo dizendo, não percam a alegria. Não percam o equilíbrio emocional. E por fim, seja perseverante na oração. E só ora quem tem o quê? 2 palavrinhas. Fé. Só ora quem tem fé. Ele está dizendo, não deixa a vida roubar a sua fé. Não deixa, porque se a vida roubar a sua fé, aí ela roubou quase tudo, porque esperanças são coisas que se esperam. Tribulação são realidades que se vivem. Mas a fé, ela transcende a existência humana. Ela nos faz relacionar com o intangível, com Deus, com o atemporal, com o eterno. Ele diz, cuidado, na bagagem da vida não pode faltar esperança, que traz alegria, não pode faltar paciência, que não deixa a gente ficar doidinho. Mas cuidado, não perca a fé. Seja teimoso na oração, em exercer a oração. E a dor, o sofrimento, a vida rouba, às vezes, a nossa fé. Fé na gente, fé no outro, fé na vida, fé em Deus. E gente sem fé é ruim. É ruim. É ruim demais. É ruim demais. Amém, queridos? Não sei se eu te ajudei.
Pastor, eu te entristeci. Meu desejo foi só trazer uma palavra para você, que eu tive que preparar de última hora, que eu deitei, dormi. Acordei 7:55. Falei, meu Deus do céu, e agora? Então essa palavra para você. Dá uma reorganizada na sua mala. Talvez tenha muita coisa inútil. Amém, queridos? E não é só para mulher que Deus está falando hoje, não. É para homem. Mulher é que bota muita coisa que não precisa na mala, né? Mulher vai para Santos com 3 casacos. Mulher vai para Santos. Vai para o Guarujá. Com sapato de salto fino. Mulher leva 2 secadores com medo de um queimar. Né? O homem leva o calção. A gente só troca ele porque a mulher exige. Entendeu? Se a gente ficar naquele mesmo, porque vai, toma banho, depois lava no banheiro. Então, dá uma olhada na sua bagagem. Vê o que tem dentro. Que a sua vida seja leve, que o seu fardo seja leve, seja como Cristo fala, que a gente lança sobre ele os nossos fardos e toma sobre ele os dele, que é leve. Não leva a bagagem pesada, não. Joga fora. Peça perdão. Perdoe. Se organize. Seja feliz. Olha pelo buraco e enxerga as estrelas. E se gotejar na sua mesa, tome banho. Pelado. Com a água da chuva. Entendeu? E lembre-se sempre. Se amanhã você não acordar aqui, você vai acordar lá. E lá é muito bom. Mas eu tenho absoluta certeza que você vai acordar aqui amanhã. Mas não acorde com o coração morto. Porque senão, melhor teria sido acordar lá. Não acorde apagado por dentro. Senão, seria melhor. Não deixe a vida roubar seu poema, sua alegria. Não deixe a vida roubar sua capacidade de brincar com as coisas. Não deixe a vida te tornar uma pessoa tão chata que você sempre vai se medir pelo que você tem, pelo que você conquistou. Não deixe, isso é coisa de criança. É criança que brinca por causa de quantidade de brinquedo. Você jogava um burquinha já? Jogou, Juliano? Sabe o que é burquinha, não? Bolinha de gude? A gente carregava aquilo em lata de leitinho, né? E eu me lembro que o campeão era o que tinha lata mais cheia, né? Quem tinha lata mais cheia era o campeão. Eu era um péssimo jogador. A gente jogava aquele negócio que tinha o triângulo, mas também jogava aquele que tinha os buraquinhos. Mas os buraquinhos, a burquinha tinha que cair no buraquinho. Então tinha o pelotão, que era a bolinha de gude maior. E tinha uns que eram azuis, eram caprichadas, desenhadas. E o Joãozinho era o campeão, ele tinha todos. Ele andava com mais do que uma latinha cheia. A minha estava sempre vazia. Eu era ruim para jogar. Mas eu me lembro como aquilo fazia a gente se sentir mal. E aí eu fico vendo a vida da gente. A gente fica grandão, bestão. Que nem criança que se sente mal porque a latinha de bolinha de gude está vazia. Não serve para nada. Só para brincar. Não serve para mais nada. Cuidado com o que está nessa bagagem. Ambição. Cuidado com o que está nessa bagagem. Santidade demais. Religiosidade. Cuidado com o que está nessa bagagem. Achar-se uma vara de medir. Cuidado. Não fique triste porque você perdeu. Não fique triste porque alguma coisa não... Você ainda tem você. Você tem Deus. E lembre-se sempre. Amanhã vai existir. E você vai existir amanhã. Ou aqui, ou lá. Mas que tanto aqui como lá possa ser um lugar maravilhoso para você, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Amém. Então entenda que talvez você não faz parte de uma cruzada de fé hoje de um homem que ressuscitou o Eutico, ou que curou com a sua sombra, ou que mandou seus aventais para curar. Mas ele hoje está te dando palavras
que não só te cura, que te municia, que te enche de armas e de força para toda a existência. A gente precisa querer menos atos miraculosos. E a gente precisa querer mais uma vida equilibrada. A gente precisa querer menos estar nas emergências da vida sendo bem atendido. A gente precisa querer mais não precisar ir ao hospital. A gente precisa querer menos um socorro divino, ou seja lá o que for, e mais um ensino que nos ajude a viver uma vida que não precise de socorro. Só que o que nos move é só o sensacional, não é verdade? Tudo tem que ser sensacional para ser bom. E é isso que é ruim no nosso tempo. Se não for sensacional, não move a gente. A gente vê as pessoas construindo casa, e é legal brincar com isso. Eu, por exemplo, gosto muito de desenho de casa, de coisa de casa. Eu não sei fazer, tudo que eu fui fazer ficou ruim. Esse espírito de arquiteto não existe em mim, só o desejo. Mas é gostoso você ver as pessoas desenharem isso, aquilo outro, e tá, e cá, e lá. Mas é só uma casa. Depois que você dorme, você não lembra nada. Não tem. Então, é por isso que eu digo, cuidado com essa ambição que a gente carrega. Cuidado com essa coisa de comparação que a gente carrega. Cuidado com essas avaliações constantes, malignas, que a gente faz com a gente mesmo, se punindo. Para de querer coisas sensacionais, fachadas sensacionais. É por isso que eu estava falando de casa. Fachadas sensacionais. Você já viu que a gente gosta de fachadas sensacionais? Você sabe que nos comércios as pessoas procuram gerar fachadas sensacionais? Você sabe que na nossa época, na nossa fase, as fachadas têm que ser sensacionais? E que se gasta, às vezes, muito mais numa fachada do que outras coisas importantes? Acho lindo aquele mercado que saiu lá, o Pague Menos. Uma coisa que ele não pagou menos foi na fachada. Eu acho linda. Aquele metal perfurado é... Sabe onde é? Antigo Atlético. Lindo. Ele pendurou um negócio de fora a fora. Um ferrinho preto para a gente ficar olhando. Acho lindo. Se eu puder, eu quero fazer igual. As fachadas são caras. Esses dias alguém estava falando, eu não fiz ainda a fachada de um terreno de 10 metros de frente. Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer, é o meu sonho. Eu falei, nossa, deixa eu ver. Lindo, é uma coisa que eu gosto também de placas vazadas. Eu falei, mas por que não fez? Ah, falou, porque essas placas vazadas, elas custam quase 200 mil. Eu falei, verdade. Nossa, lá no... Esqueci o nome do ferro velho. Tem a 70 centavos o quilo. Lá no Mirafé, lá no Rafa, também tem. A 1,30. É parecido com essas. Faz daquelas. Uma fachada de 200 mil reais. Para de querer coisa sensacional, culto sensacional, festa sensacional. Só tem que ser festa, só tem que ser culto, só tem que ser casa, só tem que ser vida. Só tem que ser existência. Não tem mais nada. É por isso que a gente é menos feliz. Porque tudo para a gente hoje tem que ser sensacional. Se não for sensacional, não serve. E vocês viram que as coisas que mais alegram a gente ainda são as que não são sensacionais? Hã?